Chegou a hora da estreia de João Fonseca no ATP 1000 de Indian Wells e o seu adversário não é muito conhecido aí do público, mas a gente vai destrinchar todos os pontos positivos, negativos, jeito de jogar, o retrospecto dele na ATP em Grande Slam, o vídeo mais completo aí que você vai ver sobre o confronto de hoje do João Fonseca contra o Jacob Fernley. Não sei se é dessa forma que fala, mas vamos lá direto aqui para a análise do britânico aí, o Jacob Fernley. Destro, backhand de duas mãos, a gente tem aí o cardzinho aí com as características principais, é um jogador de 23 anos, 1,83 m de altura, então ele não é tão alto, já possui 4 títulos de Challenger, obviamente não tem títulos da ATP ainda, né, a gente colocou aí os títulos de Challenger, e quais são o seu estilo de jogo e o seu ponto forte? Assim como a maioria dos britânicos tem o seu saque como seu ponto forte, também tem uma bela direita, um belo forehand, joga bem, é um cara ofensivo, né, que gosta do ataque, e ele hoje está na posição aí 81 no live ranking, né, a gente sempre considera aqui nos nossos vídeos o live ranking, nunca o ranking semanal, que a gente entende que é mais fidedigno com o momento, né, que o jogador vive. É basicamente aí o mesmo ranking do João. O João hoje é 80 no live ranking, o Jacob é 81, então é praticamente igual aí o ranking. Acontece que o Jacob já tem 23 anos, o João tem 18 anos, e eles se enfrentaram em dezembro de 2024 no Challenger de Canberra. E o João deu um show de bola no Jacob, a gente vai mostrar os números desse jogo. Então, confronto direto aí tá 1-0 para o João Fonseca. A gente vai até colocar aqui o cardzinho do jogo para a gente falar sobre esse jogo de dezembro que foi praticamente onde o João começou a explodir para o mundo, né? Claro que os brasileiros já tinham ouvido falar bastante no João, já conheciam o João, mas ele realmente começou a estourar mesmo no mundo após esse título de Canberra. Em seguida veio o Next Gen, ele ganhou o Next Gen, aí sim ele estourou de vez aí pro mundo do tênis. E nesse jogo contra o Fernley em dezembro, né, foi um jogo até bem próximo ali do ano novo, o João deu um show de tênis, né? A gente sempre coloca aí no nosso card pós-jogo, para quem ainda é mais antigo no canal, a gente coloca o serve rating e o return rating. O que seria isso? Isso é uma métrica da própria ATP, que tem no próprio site da ATP, que dá uma nota para o jogador sacando e uma nota para o jogador recebendo. Então, quanto maior é esse serve rating, melhor o jogador serviu nesse jogo. Isso envolve diversas métricas, como por exemplo, não só número de aces, mas porcentagem de primeiro serviço na quadra, pontos ganhos no primeiro e no segundo serviço, breakpoints, como encara os breakpoints contra, se tem breakpoints contra. Então, são várias métricas aí e chegam nessa nota. A nota do João Fonseca foi 319. O que isso significa? Que se considerar todos os jogadores da ATP hoje, a média de todos eles, essa nota de 319 ela seria a primeira no ranking. Para vocês verem como o João Fonseca sacou bem nesse jogo, ele teve somente um breakpoint contra, né, e defendeu esse breakpoint. Então ele teve 7 aces, colocou 60% do primeiro serviço na quadra, o que nem é muito, né? O João ele chega a colocar 65%, alguns jogos próximos a 70%. Colocou bem o primeiro serviço, mas não foi assim espetacular. Mas acho que o grande ponto aí desse jogo é os pontos de retorno no segundo serviço. O britânico conseguiu apenas 21% dos pontos. Então, mesmo quando o João não colocava o primeiro serviço em quadra, o britânico não conseguia jogar, nem com o segundo serviço do João. Então, foi realmente um massacre do João. E quando foi sacar o britânico, foi o contrário. Ele teve um serve rating alto, porque como todo jogador inglês, como eu falei, os caras sacam bem, tanto que ele fez 8 aces, colocou 71% do primeiro saque na quadra, mas quando ele não colocou o primeiro saque, o João dominou completamente o jogo. O João ganhou 65% dos pontos de retorno no segundo serviço e converteu 3 de 9 breakpoints. Ele teve 9 chances de quebra e quebrou o Jacob 3 vezes. Então foi uma partida fantástica, inclusive o return rating do João seria o segundo em média da ATP, para vocês verem como o João foi dominante nesse jogo, foi um duplo 6-3 aí, e ele avançou ali para a final do Challenge de Canberra. Foi uma partida simplesmente espetacular. E quem que é esse jogador britânico aí? Ele pode oferecer perigo para o João. A gente vai analisar alguns jogos dele em Grand Slam para a gente ter mais ou menos uma noção. Mas antes eu vou pedir só para você se inscrever no canal, deixar o like e um comentário no vídeo.
Coloca aí se você acha que o João vai ganhar, que ele é bem favorito. Coloca aí as suas impressões aí para essa primeira rodada do ATP 1000 e se inscreva no canal, que é o mais importante, certo? Vamos lá para os resultados no Grand Slam do Jacob Fernley. A gente colocou aqui só em Grand Slam para ver como que ele se porta em jogos grandes, né? Vale ressaltar que ele enfrentou apenas o João. O João é o único brasileiro que ele enfrentou na carreira até agora. Então a gente não tem muita história com brasileiros. Mas ele estreou ali em Grand Slam, em Wimbledon, com uma vitória sobre o Canas, Mauro Canas, o espanhol. E em seguida ele perdeu para o Djokovic na segunda rodada. Só que aí um ponto bem importante, cara. Ele tirou um set do Djokovic em Wimbledon. Então é um cara que joga bem em quadras rápidas. Depois no US Open ele acabou sendo eliminado pelo Jupp. Ali acho que foi no quali esse jogo, que ele acabou perdendo. E no Australian Open ele fez a melhor campanha dele até agora, eliminou o Kyrgios na primeira rodada, jogando em casa. O Kyrgios, o Fernando eliminou o Kyrgios, depois ganhou do Cazot, um francês, e ele foi perder para o Zverev, somente ali na terceira rodada do Australian Open. Então ele é um cara que tem resultados expressivos já em Grand Slam, aí atingindo a terceira rodada de Australian Open. É um cara que é novo, né? Porque a gente às vezes olha para o João Fonseca, 18 anos, e aí vê um outro com 23, parece que é muito mais velho, mas 23 anos ainda é um cara novo, né? Então é um cara perigoso. Ele tem um estilo de jogo, como eu falei, mais focado no saque, nos golpes de direita. Ele é um cara que também sabe dar slice, sobe a rede e tal. Ele é meio que ele faz meio de tudo ali um pouco, né? Não é aquele jogo plástico de muitos winners, aquele jogo bonito, com backhand na paralela e tal, mas ele é um cara que é muito competente. Então, acredito que a estratégia dele para cima do João vai tentar jogar no backhand do João, que foi o que ele fez em Canberra. Acho que ele vai manter essa estratégia. E, na minha opinião, o João tem que fazer o que ele fez, né? A gente costuma falar que o João ele tem todos os golpes, então ele que sempre assume o controle do jogo, né? Os jogos sempre passam pelo João Fonseca. Se ele estiver bem, ele tende a ganhar de qualquer um. Se ele estiver mal, ele pode se complicar. E acho que é exatamente o caso desse jogo. Primeira rodada, também tem a pressão, tem que ver a questão do Rio, né? O João sentiu a pressão, ele mesmo falou no confronto do Rio, e agora ele tem aí a sua estreia em Indian Wells, um Masters 1000 aí. Ele já jogou o Masters 1000 no ano passado, mas é o primeiro do ano e ele já chega com outra moral para esse torneio. Então vamos ver como ele vai se portar nessa estreia. Acredito que ele é bem favorito aí. Inclusive as casas de aposta colocam o João como favorito. E vamos ver como ele vai se portar no jogo de hoje aí contra o Jacob Fernley. Vamos torcer para o João estrear com vitória para depois pegar o Draper na segunda rodada. Então, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí o que você pensa desse jogo. E nos vemos, se Deus quiser, no vídeo da manhã analisando uma vitória do João Fonseca na estreia de Indian Wells, certo? Valeu, galera, grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright.